Então são 20 horas, vamos iniciar nossas atividades da noite. Então uma boa noite a todos. Vamos iniciar nossas atividades hoje, nosso estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. E vamos então agora a gente convidar todos, vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos elevar o nosso pensamento, nosso sentimento a Deus e rogando a Ele com a sua permissão para mais este encontro da noite de hoje, que possamos aqui, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, do nosso amado Pai Francisco, ser humildes instrumentos ainda muito insignificantes ainda, que tem muito que aprender, mas que possamos aquilo que temos de pouco dar o nosso melhor que a gente tem, para que possamos juntos aprender da melhor forma possível, refletir o Evangelho do Senhor para as nossas vidas. E neste clima de paz aqui, nessa humilde casa de Francisco, que os benfeitores estão aqui conosco, nossos mentores, nos inspirando, nesse clima de paz, de luz e de proteção, auxiliando a todos aqueles irmãos necessitados de ouvir os ensinamentos do Evangelho para as suas vidas, para que possam ter paz, ter luz, ter entendimento, e que possam daqui esses amigos espirituais transportarem, irradiando essas luzes a todos os lares, amigos e sinceros que nos acompanham neste momento, ou que vão acompanhar posteriormente essas atividades, que possam receber o amparo espiritual para os seus lares, para as suas mentes, os seus corações, aos seus familiares, amparando o nosso bairro, os nossos vizinhos. E assim, Senhor, nesse clima de paz, de luz e de fraternidade e de esclarecimento na noite de hoje, vamos dar início então com as nossas atividades, estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, que assim seja. Então vamos lá, né? A gente parou então, vamos estudar agora o capítulo, estamos ainda no capítulo 6 de Mateus, e que ele tem uma série de versículos aqui do capítulo 6, versículo 25 a 34, que o título aqui na tradução do Humberto Roden, ele colocou preocupações, né? Então nós vamos ver bem assim, para esses dias que a gente vive turbulento, de preocupações, de aflições, a gente então vai aprender bastante coisa aqui com o Evangelho, vai meditar bastante, para que a gente possa então ter um entendimento, né, da melhor forma possível. Então aqui no capítulo 6 de Mateus, então quem tem as suas Bíblias em casa ou não tem, pode pegar lá pela internet, né? No capítulo 6 de Mateus, no versículo 25, diz assim, portanto vos digo, não andeis cuidadosos de vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma que a comida, e o corpo mais que o vestido? Então esse é o versículo 25. A gente vai comentar, vai se utilizar dos comentários do Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati. E ele diz assim, então a excessiva preocupação pelas coisas materiais é responsável por grande parte do desassossego em que vivemos. Então a gente realmente vê que, com certeza, né, a maior parte das nossas preocupações e aflições, com certeza, são em funções das questões materiais. Porque somos espíritos ainda imperfeitos e a gente é muito ainda materialista. Então é fundamental, né? É uma questão assim que muitos de nós ainda a gente se atém, muito se preocupa com a comida, com a roupa, com
né, para pagar suas contas, né, com o seu trabalho, para receber o salário, para poder se manter. Então é uma questão assim essencial, né, que a maioria de nós a gente se preocupa muito com isso. Então nós vamos ver aqui, ó. Sustentamos uma luta ansiosa diariamente, não só para conseguirmos o necessário, como também o supérfluo, possuídos do injustificável receio de que as coisas nos faltem. Então a gente está sempre, muitas vezes, em busca, eu já tenho o necessário, muitas vezes, mas eu já estou preocupado com amanhã, que eu tenho que acumular bens, tenho que acumular coisas, né? Então eu fico com aquela preocupação, muitas vezes, incessante, de muitas vezes de passar do necessário e começar a acumular coisas, com medo do amanhã. E isso tudo a gente está vivendo uma situação muito real nesses dias de hoje. Até pouco tempo atrás a gente via, né, fileiras nos mercados para poder comprar alimentos. Então o pessoal ficou muito aflito e ficaram preocupados, já achando que ia acabar tudo, que o mundo ia acabar, que ia morrer todo mundo. E já todo mundo já começou a ir para os mercados, fazendo aquelas fileiras imensas. Então a gente vive essa realidade nos dias de hoje, essa preocupação de faltar o necessário, né, o alimento, que é o principal que alimenta o nosso corpo, né, o dinheiro, a gente se preocupa muito com isso. Mas só que muitos, em vez de se preocupar, muitas vezes em pensar em ter um necessário, as pessoas querem ter além do necessário, querem acumular coisas. Então, em função disso, que nem eu estava comentando sobre os mercados, muitas pessoas que enfrentaram inúmeras filas por causa da pandemia que está ocorrendo, e pessoas assim desesperadas, muitas vezes brigando por causa de produtos nos mercados, e muitas vezes também comprando coisas assim para estocar dentro de casa, né, em despensa, de estocar bastante coisa com medo que ia faltar. Então isso é uma preocupação muito grave, né, muito séria isso. E nós vamos ver tudo isso aí, nós vamos estudar isso hoje. Então diz assim, ó, é um erro. A providência divina ampara o universo e, portanto, providenciará para que tenhamos com o que prover nossas necessidades, na medida justa de nosso merecimento. Então, apesar de tudo isso que a gente estava comentando agora, sobre essa preocupação, muitas vezes brigando, né, e correndo, fazendo filas inúmeras no mercado aí de gente para poder estocar alimento essa correria, essa preocupação toda, a gente tem que pensar que a gente tem a providência divina, que está sempre cuidando de todos nós, zelando, sabe o que cada um de nós necessitamos, né? E aqui diz a providência divina, ela ampara todo o universo, todos nós. E então essa providência divina, que é um dos atributos de Deus, a providência, ela vai providenciará para que tenhamos com o que prover nossas necessidades, na medida justa de nosso merecimento. Ou seja, também é necessário que a gente tenha um merecimento para isso. Não basta só a gente querer, mas eu não estou fazendo o mínimo esforço, eu não tenho uma fé, eu não estou fazendo o mínimo esforço no bem, e muitas vezes eu quero que Deus me forneça as coisas. Então, para isso é necessário que a gente tenha esse merecimento desse trabalho que cada um de nós é convidado a fazer para a sua transformação interior no bem, e automaticamente eu também fazer o bem para o meu próximo. Mas se eu não tenho essa fé em Deus, essa providência divina, eu não faço esforço nenhum, aí fica complicado, porque a gente vai querer esperar uma coisa de Deus que caia do céu, muitas vezes, e a gente sabe que não existe milagres, que não cai nada do céu. Então existe a lei do trabalho, é necessário a gente trabalhar para buscar. Então o que Deus vai nos providenciar? O alimento não vai cair do céu.
Ele vai nos fornecer as ferramentas necessárias, desde que eu tenha o merecimento, eu estou fazendo esforço, eu estou orando bastante, pedindo auxílio e trabalhando, né, no bem. Então ele vai me fornecer as ferramentas necessárias para que eu consiga buscar esse necessário. E muitas vezes eu estou buscando também a questão de buscar o excesso, aí com certeza isso aí, ele não vai nos prover, né, o excesso. Ele vai sempre nos prover e vai sempre saber o que é necessário para nós. Então a gente tem que ter essa fé raciocinada na doutrina espírita, de entender sobre essas questões. Então, sabendo disso, Jesus nos ensina que devemos preocupar-nos menos com as coisas materiais e mais com as do espírito. Então, realmente, a gente hoje, nesses dias conturbados e de pandemia, que nem a gente estava comentando, dando um exemplo como os mercados. As pessoas totalmente aflitas, desesperadas, né, fazendo fila nos mercados, então se preocupando muito mais com as questões do corpo, atinentes ao corpo físico. Mas a gente deixa de lado o principal, que é a questão espiritual, que é o principal. E isso é uma questão que a maioria de nós, aqueles que não têm uma fé, que não têm uma religiosidade, ela vai sofrer muito com isso, porque muitas vezes ela vai ficar desprovida, agora nesses dias difíceis, podem ficar desempregadas, podem talvez faltar o dinheiro, não ter o necessário, e aí ela pode entrar num desespero realmente. Se ela não tem uma fé, não tem uma religiosidade, não busca um aprimoramento espiritual na sua vida, não busca um entendimento das situações, do que está acontecendo nesse momento atual que estamos vivendo. E a doutrina espírita, ela nos fornece todo esse entendimento para que a gente possa buscar dentro desses recursos, através do Evangelho que nós estamos estudando, à luz da doutrina espírita, para que a gente possa refletir e começar a buscar essa fé em Deus que foi ali muitas vezes esquecida, deixada para trás. Muitos viviam só, eu tinha o meu trabalho, ganhava bem, eu comprava o que eu queria, eu comia, eu dormia, nem me preocupava com essas coisas de Deus, essas questões espirituais. Só que agora, com essa pandemia, aí a pessoa vai entrar numa outra situação que ela não esperava que poderia acontecer, que pegou todos de surpresa. E aí ela pode, se ela não tem esse entendimento, ela pode entrar em desespero. E até a gente estava comentando bastante sobre isso, que agora muitas pessoas confinadas, as pessoas podem entrar em estado de loucura muitas vezes, porque por causa da ansiedade, não poder ter aquela liberdade de fazer o que fazia, muitas vezes está desempregado e tem que aturar muitas vezes ali os seus familiares, e para ele é uma situação difícil, né? Ao invés de fazer um esforço para conviver fraternalmente com amor e com resignação, entendendo o nosso próximo, a gente muitas vezes é difícil para muitos de nós. E aí entra a questão muitas vezes de muitos casamentos podem entrar em separações por causa desses conflitos, né? Pode acontecer suicídios, que com certeza vai aumentar esse número de suicídios. Então tudo isso são questões que, se a gente não busca esse entendimento, essa fé raciocinada das coisas que acontecem nas nossas vidas, se eu sou somente uma pessoa somente materialista, eu vou ter problema, eu vou sofrer bastante. Então, não quer ele dizer que cruzemos os braços, mas que trabalhemos confiantes no Pai Celestial e nada nos faltará. Então, não é uma questão também de eu ter fé, eu acreditar e eu vou cruzar os braços, aguardando, esperando que caia alguma coisa do céu, como a gente já comentou, né?
Aí a pessoa vai ficar esperando ali e muitas vezes pode até entrar na sua vida a descrença. Muitas vezes aquela pessoa que tinha uma fé, muitas vezes uma fé voltada às questões exteriores, que tem muito hoje, e não aquela fé interior, ela pode entrar muitas vezes numa situação de não acontecer aquilo que ela tanto está pedindo, está buscando, né? Porque muitas vezes a pessoa está em busca de milagres, e milagres não existem, e ela vai acreditar naquilo, vai ficar na espera daquele milagre, que não vai acontecer muitas vezes, né? A gente sabe que não existe esses milagres, mas ela vai ficar esperando que caiam muitas vezes coisas do céu, né? Que vai bater na sua porta, ali, que vão levar até a sua casa, sei lá, enfim. E aí ela pode entrar na descrença. Ela pode talvez entrar não acreditar mais em Deus, ela pode entrar numa situação complicada. Então, por isso, hoje, nós cristãos, né, aqueles que realmente se esforçam para ser verdadeiramente cristãos, eles são convidados para buscar esse entendimento. E aí vai entrar a nossa fé, realmente. Nós vamos ser provados se realmente tudo aquilo que a gente estuda, a gente está entendendo o que está acontecendo nas nossas vidas. Agora, se eu não entendo e muitas vezes eu entro em desespero, e o desespero vai resolver as aflições, né? O desespero vai resolver na minha vida? Não vai resolver. Vai inclusive me colocar cada vez eu vou cavando um buraco mais profundo e me enterrando cada vez mais. E quanto mais eu vou me desesperando, mais eu vou cavando. E vai ficando difícil de eu sair desse buraco. Então a gente tem que dar a volta por cima e procurar refletir. Tá, mas o porquê que está acontecendo essas situações nas nossas vidas? Será que não é um momento para a gente refletir e procurar buscar, através da doutrina espírita, o porquê das questões, o porquê do sofrimento, das dificuldades? E vai saber se a gente não está passando por isso, porque é um aprendizado para nós. Com certeza é um aprendizado. Porque a gente não sabe como a gente viveu no passado. A gente teve um passado totalmente conturbado, não? Um passado de deturpações, muitas vezes, de equívocos. E aí hoje a gente está sendo convidado a passar por muitas questões complicadas, difíceis, para poder aprender com essas lições. E a gente só vai aprender, infelizmente, muitos de nós vai aprender somente através do sofrimento, da dor, para poder realmente entender se realmente eu tenho fé, eu acredito, o porquê que eu estou passando por isso. Então tudo isso faz a gente refletir, pensar nessas questões. Agora, se eu jogar a toalha, jogar tudo para o alto, né, será que vai ser bom isso? A gente sabe que com Jesus a gente está passando momentos complicados, os cristãos verdadeiros. Não é? A gente sabe que não é fácil. Mas e sem Jesus, como seriam as nossas vidas? Já pensamos para refletir sobre isso? E sem Jesus, como seriam as nossas vidas? Sem nenhuma reflexão, nenhuma fé, nenhum entendimento. Será que a gente estaria num estado melhor? Então tudo isso faz a gente pensar, né? Outro ponto importante que devemos considerar é que o tratar unicamente das coisas materiais apresenta dois graves perigos, as questões materiais. Em primeiro lugar, embrutece a alma. Então a pessoa que busca somente o materialismo, ela vai cada vez mais embrutecendo a alma, porque ela não está buscando nada de questões que são imperecíveis para a nossa alma. Porque as questões materiais são tudo perecíveis. A gente já estudou, já refletiu bastante que tudo é perecível na vida. A gente passa aqui por um momento, uma passagem bem rápida por aqui, uma viagem muito rápida, para muitas vezes a gente ser provado, para a gente passar por dificuldades, para ver se a gente vai procurar buscar
o entendimento das coisas e ter isso como um aprendizado na vida. Né? Quem só cuida da parte material da existência, esquecido da centelha divina que traz dentro de si, materializa o seu perispírito, o que lhe acarretará grandes perturbações quando passar para o mundo espiritual. Então a gente já viu bastante sobre isso, que tudo aquilo que a gente plantar aqui, inevitavelmente nós vamos colher no mundo espiritual, porque o espírito é imortal. O corpo, as questões materiais são tudo perecíveis. E aí, ao adentrar, deixar esse corpinho aqui e adentrar ao mundo espiritual, nós vamos ter que encarar a realidade da vida, o que realmente a gente plantou. Porque aqui a gente pode muito bem anestesiar a consciência, fazer de conta que está tudo bem, eu vou vivendo a vida, vou deixando a vida me levar. Mas no mundo espiritual cai tudo as máscaras do que a gente estava vivendo. E aí a gente é parado, a gente se depara com as nossas consciências de tudo aquilo que a gente viveu aqui. Então por isso vale a pena a gente se esforçar o máximo possível aqui, porque depois daí não adianta chorar, né? No mundo espiritual nós vamos chorar muito mais, sofrer muito mais, através das consequências que nós mesmos criamos em nós. Em segundo lugar, afasta-se de Deus. E quem se afasta de Deus retarda seu progresso espiritual. E as consequências do progresso espiritual retardado são fatais para o espírito, porque o mergulham em reencarnações dolorosas, até que desperte para a verdadeira vida. Então, buscando somente esse materialismo, a gente se afasta de Deus, porque Deus nunca vai se afastar de nós, como muitos pensam, né? Não, Deus me abandonou. Jamais, Deus não abandona nenhum de seus filhos. Mesmo o pior dos criminosos, Ele não abandona ninguém. É a gente que se afasta dele através das nossas escolhas. E a gente buscando viver somente um materialismo, nós vamos se deparar com uma situação, uma realidade muito dura, de muitos sofrimentos no mundo espiritual. E como diz aqui, isso vai se acarretar, nós vamos mergulhar em reencarnações dolorosas para o futuro. Até que um dia vamos despertar para a verdadeira realidade da vida. A vida com V maiúsculo. Porque a maioria não entendeu o verdadeiro significado da vida ainda, que Jesus nos traz. Então, na doutrina espírita, quem reflete bastante, procura estudar, sabe que a verdadeira vida é uma vida com V maiúsculo. A gente deve buscar praticar as virtudes que Jesus nos ensinou. Porque não adianta a gente viver só das palavras. Eu decorar o Evangelho, o Pentateuco Espírita, a Bíblia, isso aí a gente pode decorar, mas se eu não sentir aquilo no coração e não vivenciar aquilo que a gente está ouvindo, está lendo, está estudando, eu não sentir no coração e não trabalhar, não vai resolver nada, né? Vai ser como os fariseus daquela época de Jesus lá, que eles só viviam as questões do exterior, né? As questões exteriores, o orgulho, o egoísmo. Então a gente tem que refletir bastante nesse versículo aqui que a gente acabou de trabalhar. As preocupações. Então a gente não fica... Claro, a gente sabe nos dias de hoje que a gente... mas como é que eu faço? Um pai de família está desempregado, muitas vezes, às vezes tem bastante filhos para sustentar, as contas a gente sabe que não vai esperar por causa dessa pandemia aí, cada um vai ter que se virar, e aí muitas vezes a família entra em desespero, né? Os pais de família, e a gente então tem que buscar nesse momento, a única solução é buscar a fé em Deus, né, em Jesus, a gente orar
com sinceridade as nossas aflições, dificuldades e aguardar, né? Ter aquela fé paciente, perseverante, que sabe esperar, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé verdadeira, né? Que sabe esperar. Não uma fé que a gente quer, uma maioria de nós quer as coisas, não, eu quero que resolva agora. Mas não é assim que funciona. Vai ser testada a nossa paciência, a nossa perseverança, porque o Pai sabe o que a gente necessita. Então muita gente se revolta com uma coisa que acha que é injusta, mas aos nossos olhos é injusto. Mas para o Pai não é injusto. É a mesma coisa um pai para um filho pequeno. Ele sabe o que é melhor para um filho pequeno. Se ele está vendo ali que o filho pequeno está com um pacote de bala ali, cheio de bala, ele vai deixar ele comer aquele pacote inteiro de bala? Ele retira aquele pacote de bala e dá uma balinha para ele, que é o necessário naquele momento. E aí, se ele come o pacote inteiro de bala, o que vai ser dele? Será que vai fazer bem para ele? É uma criança. E muitos de nós ainda, nós somos ainda crianças espirituais. E a gente não entende, assim como uma criança retirou o pacote de bala dela, o que ela vai fazer? Ela vai chorar, vai entrar em desespero naquele momento, que tirou o pacote de bala dela. E não vai aceitar uma bala, muitas vezes. E assim é com nós nas nossas vidas. Vêm as dificuldades, os desafios, mas por que aconteceu isso? Foi injusto. Mas como a gente diz, aos nossos olhos muitas vezes é injusto. Mas será que não é necessário para a nossa reflexão buscar mais a Deus, ter mais fé, orar mais e ter essa fé paciente, perseverante e aguardar? Entrar em desespero vai resolver? Não vai resolver. Então a gente tem que ter essa fé perseverante, né? Vamos para o próximo versículo, no versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimento nos celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois vós mais do que elas? Eu acho lindo esse versículo aqui. Essa passagem inteira, né? O versículo 25 até o 34, que encerra essas preocupações. Então aqui ele está dizendo: observai, olhai, vejamos os pássaros no céu, que eles têm o necessário. Eles têm o necessário. Deus fornece para eles. Né? E eles não têm eles não acumulam alimentos. Eles não ficam preocupados, o dia de amanhã não vai ter comida. Não é assim. Vejam como é lindo esse ensinamento de Jesus. Observar esses pássaros, ó, que não semeiam, eles não plantam, eles não ficam plantando ali as comidas. E nem cegam, nem fazem provimento no celeiro, ou seja, não estocam comida, que a gente estava refletindo antes. Não, vou no mercado, vou limpar o mercado que vai acabar a comida. Então isso é uma pessoa que tem um pensamento muito egoísta, infelizmente, que ela quer pensar nela. É uma pessoa muito materialista e egoísta, pensando dessa forma. Que ela pensa assim: não, eu estocando a minha casa de alimento, eu estou bem, agora o resto, né? E a gente vê que os pássaros, eles não acumulam comida nos seus ninhos, né? Nos seus celeiros ali onde eles moram. Eles fazem o seu trabalho do dia, eles vão em busca do necessário para alimentar a eles, aos seus filhotes, e não ficam ali pensando: vou estocar um monte de comidinha aqui porque amanhã não vai ter comida. Eles não têm esse pensamento que nem nós. Vejamos como é a natureza, como é sábia. E a gente não para pensar nessas coisas. O Pai Celestial sustenta toda a natureza. E porventura, não sois nós, né, vós, mais do que elas? Quem é que vale mais às vistas, aos olhos de Deus? Todos são iguais perante Deus. Mas quem é que Deus vai se preocupar mais?
né? Mas com certeza vai se preocupar mais com nós, com a gente. Que a gente, vamos dizer assim, no sentido que a gente está na frente na evolução, né? Dessas criaturinhas que elas não entraram no reino nominal ainda. Então elas têm o necessário, elas estão tranquilas. Buscam esse necessário. E agora nós, né, estamos aqui sendo aprendizes da vida, aprendizes do Mestre. A gente necessita de muito mais recursos muitas vezes. Não, sempre buscando o necessário, né? Nunca passando desse necessário. Então vamos ler o comentário aqui. Assim como a providência divina não abandona nem os mais pequeninos e humildes seres viventes, cuidando sem cessar de que eles tenham mantimento, assim também não nos deixará faltar nada do que nos seja realmente necessário para a manutenção de nossa vida e para o progresso de nosso espírito. Entendeu? Então, com certeza, né? Você não deixa faltar para um simples animalzinho pequenino ali da natureza, e vai deixar faltar para nós. Eu acho lindo esse versículo aqui, porque faz a gente refletir bastante. Muitas vezes a gente entra em desespero, como a gente estava comentando. Mas eu sou um chefe de família, eu tenho filho, e agora o que vai ser da minha vida? E muitas vezes eu até acabo abandonando a família. Acontecem separações, que a gente comentou, por causa do desespero, da aflição, não sabe o que fazer, não tem uma fé, não tem um entendimento. E muitas vezes busca até no suicídio para resolver o seu problema. E que é uma falsa solução o suicídio, porque a gente sabe que isso já é comprovado cientificamente, já é comprovado que não é tirando a vida do corpo que vai cessar a vida, vai ter continuidade essa vida. Então a gente sabe sobre isso e vai se agravar os problemas ainda muito mais no mundo espiritual. Então não adianta, a gente não pode fugir dos problemas, das dificuldades. Esse momento é um momento de fé que nós vamos estar sendo provada a nossa fé, está sendo testada, né? E aí entra realmente a nossa reflexão, se a gente realmente está tendo uma fé perseverante, buscando a resignação, né? A paciência. Então tudo isso nos está sendo avaliado. Vamos para o próximo versículo 27. E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Esse aqui, vamos entender o que é esse um côvado aqui. Era uma medida, uma unidade de medida que eles utilizavam. Na verdade, nossos desejos, cuidados, ansiedades e ambições terrenas não podem contrariar os desígnios de Deus. Portanto, devemos curvar-nos humildemente ante sua soberana vontade, porque só Ele sabe dispor dos bens da terra, para o progresso de seus filhos. Contudo, se não podemos acrescentar nada às coisas materiais que o Senhor separou para nós, podemos aumentar de muito o nosso patrimônio espiritual. Isso conseguiremos aplicando-nos diligentemente a tratar do progresso de nossa alma. Então essa ansiedade, muitas vezes, de querer, né, como diz aqui, e qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Essa ansiedade não vai fazer com que a gente, vamos dizer assim, vamos para o dito popular, a gente não pode dar um passo maior que as pernas. Então a gente não pode fazer esse acréscimo sabendo que Deus tudo sabe, tudo vê e sabe o que é necessário para nós. Então muitas vezes não tem como a gente adiantar um processo, né, por causa das nossas vontades mesquinhas, muitas vezes, adiantar coisas, processos, que a gente quer que seja instantaneamente, que se resolva na hora que a gente deseja, na hora que a gente quer, né? O imediatismo de querer as coisas na hora, naquele exato momento.
Então a gente não adianta, a gente não pode dar um passo maior que as pernas. A gente tem que procurar buscar sempre o equilíbrio, o entendimento. E claro, todos nós vamos ter as nossas dificuldades. E nós vamos então buscar através da fé, vamos pedir muitas coisas a Deus nesses momentos difíceis. Mas a gente tem que entender que a gente não pode aumentar coisas, sendo que Deus vai nos fornecer sempre o que realmente é necessário para cada um de nós. A pessoa, que nem por exemplo a pessoa mede 1,80 m de altura. Tem como pegar e aumentar a minha altura para 1,90 m? A gente sabe que não tem como fazer isso. É o mesmo sentido, é a mesma coisa. A pessoa tem 40 anos de idade, tem como eu aumentar para 50 anos de idade? Também não. Então são essas coisas que está se referindo aqui, a se acrescentar um côvado à sua estatura. Há indivíduos que julgam que o tempo empregado em assuntos espirituais, tais como a prece, pelos que sofrem, o estudo do Evangelho, uma visita aos doentes desamparados, o esforço que se faz para a extinção dos vícios, a luta contra as imperfeições do espírito, o trabalho para tornarmos-nos bondosos, pacíficos, tolerantes e puros, seja tempo perdido, que melhor seria aproveitado no trato das coisas materiais. É um erro pensar assim. A todos os que procurarem promover intensamente seu progresso espiritual, o Pai Celestial dará as coisas materiais, por acréscimos de misericórdia. Então, muitas vezes é uma mesquinhez nossa e uma ignorância do não saber, que a ignorância não é a gente entender que a ignorância é uma questão da pessoa achar, querer estar ofendendo a pessoa, chamando de ignorante. Mas a ignorância é o fato de não saber, de não conhecer as coisas. E por isso a gente é um espírito imortal, aprendiz da vida. A gente está sempre aprendendo com a vida. E aqueles que buscam aprender com o Mestre as questões da vida, com certeza se esforçando no bem, nunca vai faltar nada. Nunca vai lhe faltar nada. Nós vamos poder, se a gente vive dentro de uma vida digna, buscando, isso aí nós vamos ver num versículo mais à frente lá. Eu estou aqui tá meio que antecipando. Mas se nós buscarmos uma vida em sentido de dar prioridade às questões espirituais, que é o essencial para as nossas vidas, nós vamos ter tudo por acréscimo de misericórdia. Agora, se nós vamos nos preocupar muito mais, agora eu vou deixar essas coisas espiritual aí, essas questões de virtude, de lei aí, de Jesus, eu vou deixar para um dia que eu tiver tempo, um dia que eu tiver velho, já aposentado, quem sabe, daí eu posso até trabalhar, fazer alguma coisa, visitar os doentes, como diz ali, né? Estudar, fazer alguma coisa edificante, lutar contra os vícios. Mas agora não tem tempo, porque agora eu tenho que trabalhar pensando no meu futuro. Mas esse pensar no futuro, muitas vezes é o pensamento no futuro somente das questões materiais. E isso a gente já refletiu, que essas questões materiais, né, são necessárias para nós. Mas se a gente viver só em função disso, eu estou deixando um tesouro, né, para enriquecer os nossos corações, que é imperecível, que são as questões espirituais. Agora, se eu priorizar somente buscar as coisas materiais, não, agora eu só quero estudar bastante porque eu quero ficar rico, eu quero isso, eu quero aquilo, depois eu vejo essas coisas aí. Então a pessoa pode estar deixando uma grande oportunidade para trás. E depois, como a gente refletiu antes, depois no mundo espiritual, aí não adianta chorar, né? Aí pode ser tarde. Claro,
A gente sabe, vai ter as dificuldades, o sofrimento no mundo espiritual. E nós, através das encarnações, vamos ter inúmeras encarnações para a gente poder quitar essas dívidas, esses débitos perante a consciência. Nós temos toda a eternidade para isso. Mas para que eu vou deixar para, sei lá, para quando eu me transformar numa pessoa melhor, eu buscar as questões espirituais? Para que eu vou tardar isso para mais além, se eu posso já fazer isso aqui, hoje e agora? Por que deixar isso aí para depois, para amanhã, para quando eu ficar velho? Ou para quando eu chegar no mundo espiritual, daí vai entrar o sofrimento. E aí entra o arrependimento, e aí eu vou ter que, através de uma nova reencarnação, a próxima reencarnação vai ser uma reencarnação mais trabalhosa, mais difícil, porque não aprendeu a lição, não aprendeu, vai ter que sofrer um pouquinho mais, né? Então tudo isso a gente tem que buscar refletir o que é a prioridade em nossas vidas. E a gente tem que entender, há poucas pessoas vão dizer, mas o Éder está dizendo que as coisas, não buscar, não se preocupar com as coisas materiais, não querer saber com as coisas materiais, não é nesse sentido. É no sentido que as questões materiais são importantes, né? E eu quero buscar, eu quero sim, realmente eu estou estudando, eu quero buscar uma vida melhor, isso é importante, tudo é válido, mas tudo há um equilíbrio. Se eu somente tiver meu pensamento voltado, preocupado somente com o meu futuro material e não com o meu espiritual, eu estou deixando uma riqueza de lado, que é o espiritual, e se preocupando mais com as questões materiais. É nesse sentido que Jesus se refere às preocupações. É isso que a gente tem que entender, né? E não achar que dá com pouco, não, tá com poucas coisas materiais não são importantes, eu vou vender tudo aí, vou ficar sem nada, né? Não é nesse sentido. A gente buscar o necessário, ter sempre um equilíbrio na vida, né? E nunca buscar somente em primeiro lugar, não deveríamos buscar em primeiro lugar somente as coisas materiais em primeiro lugar, mas se preocupar mais com o nosso interior, que tá sendo, esse trabalho está ficando de lado. E não é nessa reencarnação, que muitos nem pararam ainda para pensar nesse trabalho interior. Isso já faz quanto tempo que Jesus esteve aqui? Em torno de 2000 anos. E antes de Jesus teve os profetas e outros que vieram trazendo a mensagem, né, para buscar as questões de Deus. E muitos, infelizmente, ainda estão vivendo as questões materiais somente, né? Vamos ver aqui. Há indivíduos que julgam que o tempo empregado em assuntos espirituais... Tá aqui eu já li, né? Então vamos agora para o versículo 28. Ó. Nós vamos ler junto o 28, o 29, o 30, o 31 e o 32. Do 28 ao 32. E por que andais vós solícitos pelo vestido, ou pela vestimenta, pela roupa, né? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Aqui novamente, né? Digo-vos mais que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um deles. Pois se ao feno do campo que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim. Quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não nos aflijais, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Novamente, que dando continuidade, lindo isso, né? Por que andais preocupado, né? Pelas roupas, pela vestimenta, do que não tem o que vestir? Considerai, agora dando comparação aos lírios do campo, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam as suas roupas, né? E Deus o provê aquela beleza, tudo aquilo que ele tem, né?
Depois ele fala ali de novo, novamente, né? Não vamos nos preocupar, ficar aflito, pois dizendo o que comeremos, né? Ou o que beberemos, ou com que nos cobriremos. Aí então diz, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Deus sabe o que a gente necessita. Vamos ver o comentário. É formosa a maneira pela qual Jesus nos faz ver a providência divina, cuidando da criação, desde a tenra e pequenina e quase desprezível ervinha do campo até o homem. Tudo é objeto dos caminhos do Pai Celestial. Nada está abandonado na face da terra. Ninguém está desamparado. Não há órfãos. Por certo, cada um receberá o seu quinhão, ou a sua recompensa, né? De acordo com o estado em que se encontra. A ervinha do campo e as aves do céu recebem seus alimentos através dos canais da natureza, sem maiores esforços, porque a ervinha do campo ainda está na fase vegetativa e as aves do céu somente possuem um instinto. Mas o homem que já atingiu a idade do raciocínio deve prover as suas próprias subsistências. Deus sabe do que necessitamos e todas as facilidades nos serão concedidas para vivermos. Para isso devemos aplicar-nos ao trabalho e ampararmos-nos na confiança de Deus. Os gentios aqui simbolizam as pessoas sem fé, que não procuram elevar-se espiritualmente e só encontram satisfação nas coisas materiais, esquecidos de cultivarem seus espíritos. Então, que comentário, né, gente? Aqui ele já falou tudo aqui já. O que a gente precisava para entender sobre isso, né? Novamente, a providência divina. Ninguém está abandonado, vamos dizer assim, não só na face da terra, mas no universo que o Pai criou, o universo infinito. Ninguém está abandonado. Por mais que muitas vezes a gente se acha que a gente está no nosso canto ali atirado, muitas vezes. Ah, eu estou aqui abandonado aqui. Deus nem sabe que eu existo. Então, com certeza, Deus sabe que Deus não nos abandona jamais. É a gente que tem o sentimento de ser abandonado. É a gente que se afasta. Mas Deus não nos desampara, não se afasta de nós nunca. É isso que a gente tem que entender. Não há órfãos no universo, né? E cada um vai receber a sua recompensa de acordo com o estado em que se encontra. Exatamente, se eu me encontro na inércia, eu vou receber o quê? De braços cruzados, ali esperando muitas vezes a morte chegar ali, porque não tem perspectiva de nada, só reclama de tudo, de todos, das coisas. Vai resolver? Né? Vai receber, que recompensa vai receber? Né? Ao invés de a gente pegar e erguer as mangas ali e mãos a obras e trabalhar, que o arado está pronto, né? Mãos à charrua, né? Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, o arado está pronto, né? Vamos trabalhar, vamos arar, sem olhar para trás, né? O nosso passado. Trabalhar com vista no futuro, né? Então Deus provê as pequeninas coisas da natureza desde a nós, né? Então tudo Ele provê. Então ali continuando, no versículo 33. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. O nosso primeiro e principal dever é lutar por conseguir os bens imperecíveis da alma, os bens espirituais, realizando assim o reino de Deus em nossos corações e pautando nosso viver segundo as leis divinas. Essa é a finalidade de nossa existência. E quanto às coisas materiais, poderemos estar tranquilos. A providência divina fará
com que elas nos cheguem às mãos, à medida que nossas necessidades reais as reclamarem. Então eu aprendi, esse versículo aqui também é muito significativo, né? Aqui Jesus está dizendo para nós: buscar primeiramente o reino de Deus. O que é buscar primeiramente o reino de Deus? A gente já refletiu bastante. O reino de Deus ou o reino dos céus, né? É trabalhar o seu interior, né? Buscar sentir no coração as virtudes, o ensinamento de Jesus nas nossas vidas, os bens imperecíveis espirituais da alma, né? Construindo assim então os nossos reinos dentro dos nossos corações, os reinos de Deus, né? Os reinos dos céus. Uma coisa interessante que eu aprendi bastante também com o Alírio de Cerqueira Filho, que ele trabalhou esse versículo aqui. E ele diz: buscar então primeiramente as questões da alma, né? E a sua justiça, né? Qual o nosso entendimento por justiça? Que justiça tem a ver com as leis divinas. É uma das leis divinas. Mas o que é justiça? Justiça a gente deve entender por direitos e deveres. Qual é o nosso maior direito? E aqui está dizendo, né? Qual é o nosso maior direito? O nosso primeiro e principal dever é lutar por conseguir os bens imperecíveis da alma. E o que é esse nosso direito, ou dever? Qual é o nosso maior direito? É de buscar então almejarmos e chegarmos à plena felicidade. Esse é o nosso maior direito como espíritos imortais, a verdadeira felicidade. Não a felicidade que a gente acha, busca nas coisas materiais do mundo perecível, mas as questões do espírito, que nós vamos ter a verdadeira felicidade. Então o nosso maior dever, nosso maior direito é a felicidade. E o nosso maior dever? Também a felicidade. Então isso é a lei de justiça, E eu buscar ser justo para comigo, não só para comigo, mas para com o meu próximo, sendo justo para comigo, para com o meu próximo. E aí então eu buscando trabalhar essa felicidade, e todas estas coisas vós serão acrescentadas. Ou seja, vamos aqui explica bem, se nós buscarmos dar prioridade às questões espirituais da vida, a verdadeira felicidade que nos ensina Jesus, colocando em primeiro lugar a felicidade, tudo mais nos será acrescentado. Ou seja, eu estou precisando de um trabalho, eu preciso de alimento, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu estou me esforçando para trabalhar, construir esse reino dos céus dentro dos nossos corações, que Jesus nos ensina, nos exemplifica na sua passagem que teve aqui entre nós. E a gente busca trabalhar esses reinos dos céus nos nossos corações, a verdadeira felicidade. Eu vou ter fé, como a gente já estudou, eu vou ter perseverança, vou ter paciência, resignação. O emprego que eu tanto necessito, o necessário, o trabalho material, para mim poder ter o dinheiro, para ter o necessário, tudo eu vou receber na vida. Ao contrário do materialista, que ele acha que meu dinheiro vai acabar. E agora, o que vai ser de mim? O que vai ser? Aí ele não pensa. É essa reflexão do Evangelho que nos faz viver com V maiúsculo. Ter uma visão ampla. Então, quando a gente tem essa visão espiritual das questões da vida, a gente não sofre. Porque o materialista que ele não tem essa visão, ele sofre. E sofre muito. Porque ele está em busca de uma coisa
e não consegue aquela coisa, ele entra em desespero, não sabe mais o que fazer, muitas vezes entra em situações calamitosas, como a gente já comentou. Muitas vezes é um suicídio, situações complicadas, que ele mesmo está buscando dificuldades, né, complicações maiores para as suas consciências, e podendo ser evitadas isso tudo, através dessas reflexões com o Evangelho. Então, se eu buscar a justiça, ser justo, praticando as virtudes, buscando cumprir as leis divinas, e vamos para a máxima de Jesus que ele nos traz. Qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí podemos dizer isso aqui então, né? E tudo nos será acrescentado. Também faz muito sentido. Ou seja, a lei maior engloba todas as leis, inclusive essa da justiça, o mandamento maior da lei. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, eu praticando essa máxima do amor, que engloba todas as demais leis, a caridade, que anda junto com o amor, tudo mais nos será acrescentado na vida. Ao invés de nós buscarmos se revoltar, querer o imediatismo, e muitas vezes nós não vamos obter, porque a gente tem uma fé, muitas vezes com bases exteriores, com uma fé baseada em milagres, daí nós vamos ter muitas desilusões na vida. Então esse versículo é muito profundo, né? E no 34, para nós encerrar. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. O dia ao dia basta a sua própria aflição. Então a gente não ficar preocupado, aflito, e agora meu dinheiro vai acabar hoje, o que vai ser de mim amanhã, né? Tudo são preocupações, né? Que é o que a gente está estudando hoje. Então vamos ao comentário. Certos de que a providência divina, sempre a providência aqui, né, está incessantemente velando por nós. É um erro inquietarmos-nos pelo futuro. Trabalhemos confiantes hoje e resolvamos nossos problemas e nossas dificuldades, conforme elas se nos forem apresentadas. Não tenhamos excessiva preocupação ou ansiedade pelo que o dia de amanhã nos reserva. Preparemo-nos espiritualmente para a tarefa de cada dia e cumpramos de boa vontade nossas obrigações diárias. O futuro pertence a Deus e só Ele o pode solucionar. E a solução será sempre segundo nossas obras e nossos merecimentos, né? Então aqui, ó, vamos nos preocupar, nos preparar espiritualmente, ó, para as tarefas de cada dia. Ou seja, façamos nossa parte, né? Como o trabalho que a nossa irmã Dulce está fazendo, né? Intercalando nas terças-feiras, junto com a sequência do Evangelho, que eu faço a parte da sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela está fazendo um livrinho que é muito bom, fantástico, livrinho de reflexões, né, do Ricardo Orestes Forni. O nome do livro é Faça a Sua Parte. Ela está fazendo. Então, façamos nossa parte nas obrigações diárias. Aí entra aquele versículo anterior: buscai primeiramente o reino de Deus, ou seja, trabalhar o reino de Deus dentro de nossos corações, e a justiça, ou seja, as leis, e tudo mais nos será acrescentado, e a solução será sempre segundo nossas obras e nosso merecimento. É isso que a gente tem que entender, gente amiga. Muito importante essa reflexão do Evangelho da noite de hoje.
né, que a gente conclua essas preocupações. Eu só vou ler aqui para nós umas coisas interessantes que eu busquei, fiz questão de trazer para a gente encerrar, para complementar o nosso estudo de hoje, que eu tenho aqui em mãos o Evangelho por Emmanuel, que é os comentários ao Evangelho de Mateus, tá? Que são mensagens psicografadas pelo nosso Francisco Cândido Xavier, que diz assim, e está dentro dos versículos que a gente trabalhou na noite de hoje, tá? Esse aqui é do versículo 34, que diz: portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. E o título é Cuidados, ó, o título da mensagem. Só que eu não vou ler toda a mensagem. Eu vou ler ali uma parte da mensagem para a gente refletir nessa parte da mensagem. E aí eu peguei mais outras duas mensagens. Peguei um trecho de cada mensagem, que tem a ver com esse contexto que a gente trabalhou dos versículos da noite. Eu peguei 2 do versículo 34, no capítulo 6, 34. Não, peguei três mensagens do versículo 34 e peguei uma partezinha de cada um deles, olha só. O primeiro, que o título é Cuidados, tá? Comentário de Emmanuel, que diz assim, ó: o homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo, ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Olha só. Realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer na sabedoria e no amor, para a obra divina da perfeição. Está na obra Vinha de Luz, da FEB Editora, capítulo 152. Peguei o trecho final da mensagem. Fantástico, né? Os comentários de Emmanuel já são comentários, já sem comentários, né? Vamos pegar outra mensagem que eu peguei também, o trecho final. Ó. Os trechos final das mensagens é muito bonito sempre de Emmanuel, né? O título é Prescrições de Paz, ó, todos do mesmo versículo, ó, sobre as inquietações com amanhã. Prescrições de paz. Não ignorar as crises do mundo. Entretanto, reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança, em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmale da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Olha aqui uma parte interessante, vou repetir esse trechinho. Perceberemos de pronto que as crises externas, o que acontece com nós, as crises que acontecem com nós, externas, são fenômenos necessários à nossa transformação íntima. Então, as dificuldades que vêm de fora é uma necessidade para o nosso aprimoramento espiritual. Está lá no livro Ceifa de Luz, na FEB Editora, capítulo 20, final da mensagem. E a última para a gente encerrar, ó, Na Escola Diária, o título da mensagem, o trecho final da mensagem. Recordemos que a vida é sempre uma grande escola. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita, e cada aprendizado
é clima de trabalho com oportunidade de melhoria. Desespero é desgaste. Irritação é prejuízo antes do ajuste. Reflete nisso e à frente de quaisquer empeços, acalma-te para pensar e pensa o bastante, a fim de que possas acertar com a vida e servir para o bem. Está lá na revista Reformador, julho de 1969, página 148. Então, para nós encerrar com Emmanuel nessa noite de hoje, com chave de ouro. Gente amiga, eu quero agradecer de coração a paciência de todos. Esperamos que a gente faça um esforço o máximo possível. Não nos preocupamos, né, com os dias posteriores, né, porque a cada dia basta o seu fardo de cada dia para o nosso entendimento e aprimoramento. Não nos aflitamos, né, e sim reflitamos no que podemos e devemos fazer para o melhor sempre, hoje e sempre, né? Para o melhor sempre. Não vamos cair em desesperos, em aflições, em reclamações, em murmúrios desnecessários, porque isso é como a gente disse antes, vamos cavando um buraco cada vez maior, né? E onde é que nós vamos chegar com isso? Vai ficar bem mais difícil o caminho para voltar, para sair desse buraco. Então, muito obrigado pela paciência, pela presença aí de todos que nos acompanharam. Quero abraçar aqui a minha sogra, Elaine, um grande abraço, paz e bem a todos. Lá. O nosso irmão Júlio também, que está nos assistindo, Júlio lá o nosso Júlio, da Dom Tomé, a nossa irmã Fábio, né? A nossa irmã, que temos irmãs aqui nova também, nossa irmã Marinéia de Lima, né? A nossa irmã Dalva, um grande abraço a Dalva. O nosso irmão Getúlio, um grande abraço, Getúlio, tudo de bom, muita paz aí, meu irmão. Então, amigos, agradeço a todos aqueles que eu não abracei, sintam-se abraçados, que eu não tenho todos os nomes aqui. É aqueles que aparecem aqui, que se manifestam alguém. Vamos então agora fazer a nossa prece de encerramento. E vamos então agradecer, primeiramente agradecer por essa oportunidade bendita, agradecendo por essa chuvinha maravilhosa que está caindo aqui nesse telhado. Que é importante também essa chuvinha que traz vida. Agradecemos a Deus, que como a gente refletiu na noite de hoje, provê tudo que é necessário para as nossas vidas. Muitas vezes a gente fica aflitos, preocupados do que não teremos, do que vai ser do nosso futuro, mas que tenhamos muita fé, muita perseverança e confiança que Deus sabe de tudo que é necessário para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa evolução. Agradecemos a todos os amigos, aqueles que aprenderam conosco, aos nossos mentores, ao nosso amado Pai Francisco, que sem ele com certeza não estaríamos aqui, refletindo e disponibilizando essa oportunidade para nós aqui. Que com certeza ele é nosso Pai espiritual, nosso guia, e nos ajuda muito nessa labuta e nessa divulgação do Evangelho, nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, e que todos tenham nos seus lares muita paz e bem, proteção e amparo do nosso Mestre e Senhor Jesus, que assim seja. Então, uma boa noite a todos.
e até então os próximos encontros.